1. Eu vou ler aqui um texto, está lá em Mateus 27 e 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão sublime. Eu te agradeço por tua palavra que vai ser pregada, Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que tu tome lugar e que tu assuma isso aqui, Senhor. Tudo aqui é por ti, por meio de ti e para ti, Senhor. Faz-nos aprender a tua palavra e nos aprofundar em ti, Jesus. Nos enche com a tua graça, Senhor. Amém. Esse evento aqui que eu falei, que eu li, o véu do templo ter se rasgado de alto a baixo, ele está descrito ali em 3 dos 4 evangelhos. E ele aconteceu no exato momento em que Cristo ele entregou sua vida pela humanidade. E esse evento nos apresenta talvez uma das maiores simbologias bíblicas. E que talvez seja a que cause impacto mais diretamente em nossas vidas. O véu aqui descrito, ele fazia separação entre o santo, o santíssimo lugar, ou também chamado de Santo dos Santos, do restante do templo. E esse local, ele tinha uma simbologia de uma importância para o povo de Israel, tanto física como espiritual. Física, porque era ali, nesse local, onde ficava a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado para o povo de Israel. E dentro da arca estavam as tábuas da lei, dos 10 mandamentos que Moisés recebeu do Senhor lá no monte, a vara de Arão, que floresceu lá no deserto, e mais um pote que continha um maná, do qual alimentou o povo durante a peregrinação. Um fato histórico é que, nesse momento, quando esse templo, que é o segundo templo de Jerusalém, o véu que se rasgou ali no Santíssimo Lugar, ali já não estava mais a arca, porque ela havia se perdido durante a destruição do templo por Nabucodonosor. E o Talmud, que é um livro judaico onde conta histórias do povo judeu e toda a cultura, ele fala que ali existia uma pedra, que era chamada de Even Shitiá, que era onde o sacerdote entrava para fazer a expiação. Mas, mesmo assim, ainda era um local mais sagrado para o povo de Israel. E a importância espiritual desse lugar era porque sobre a arca, naquele local, repousava o trono de Deus. Esse era o local mais sagrado da terra, e ali estava o próprio Deus. E que, de acordo com a tradição bíblica, absolutamente ninguém podia ter acesso. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, que era no dia da expiação, ou o Yom Kippur, poderia entrar e oferecer sacrifício pelo povo. A palavra nos fala lá em Levítico 16:2, que quem desobedecesse e entrasse no Santíssimo Lugar, cruzasse o véu antes do tempo, ou sem a condição necessária, essa pessoa morreria. E aqui nós já podemos começar a entender o quão restrito era esse lugar. O véu que se rasgou, ele simbolizava a separação que existia entre o Deus Santo e o homem pecador. Mas por que o Santo dos Santos? E por que ninguém podia entrar até ali? Por que ninguém podia chegar até aquele local? E a resposta para isso a gente encontra lá em Gênesis 3. A queda do homem, o pecado originado por conta da queda, a separação da comunhão com Deus, o relacionamento que existia lá no Éden, isso tudo acabou. O Deus Santo, ele não suportava o pecado. E ele não permitia que o homem, pecador, sujo por conta do pecado, chegasse livremente à sua presença. Todas as tardes,
Deus descia até o jardim, conversava com Adão, dialogava com ele sobre o seu dia. Deus tinha um relacionamento perfeito com Adão. Mas por conta do pecado, da queda do homem, Deus ele precisa se afastar, porque Deus ele não habita onde há pecado. No entanto, o Santíssimo Lugar, apesar de toda a restrição, era uma forma que partiu de Deus de manter uma relação próxima com o homem. Isso nos mostra o quanto nosso Deus ele é relacional e o quanto ele deseja se aproximar de nós, independente dos nossos pecados. Só que, na perspectiva do homem, desde o Éden, algo foi posto na sua mente, na nossa mente. Esse algo aponta que, por conta do pecado, nós não podemos mais nos relacionar com Deus e ser íntimos com Ele. Deus ele está totalmente separado de mim e eu não tenho mais como ter acesso até Ele. Mesmo com o véu rasgado e com o acesso novamente estabelecido, quando o homem peca, ele cria uma falsa ideia de indignidade em relação a Deus. E por se achar, ou melhor, por não se achar digno, o homem não se aproxima de Deus. Vamos tentar ser mais pessoal. Nós não nos aproximamos de Deus. Nós não cruzamos o véu para o Santo dos Santos. Porque na nossa mente, só quando eu estiver santo é que eu posso chegar a Deus novamente. Em pecado, eu preciso me esconder de Deus. E aqui, meus queridos, a gente precisa fazer um primeiro apontamento importante para essa pregação. O Santo dos Santos é o único lugar em que não habita pecado. E ali está a santidade plena de Deus. Apesar do véu ter se rasgado, e o homem, mesmo com pecado agora, poder se chegar até Deus e ter um relacionamento profundo com Ele, a essência do Santo dos Santos não mudou. Como eu falei, ali continua sendo o único local totalmente desprovido do pecado. E com isso eu também quero fazer um segundo apontamento importante. O Santíssimo Lugar, ele não representa mais um lugar físico na terra. Em qualquer lugar em que eu estiver, eu posso entrar no Santo dos Santos e me relacionar de forma profunda com Deus, deixando de lado os meus pecados. Dito isso, vamos começar agora de fato sobre essa palavra. E eu quero falar hoje sobre o pecado e o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos mergulhar um pouco lá em Romanos, capítulo 6, 7 e 8. E que é considerado por muitos teólogos como o maior tratado sobre pecado em toda a Escritura. Para começar, o apóstolo Paulo, ele afirma lá em Romanos 3 e 23, que todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós perdemos isso e por conta do pecado estamos afastados de Deus. E como o pecado ele é uma realidade em nós, ele é uma realidade na nossa vida, eu gostaria de nos dividir aqui em 3 grupos. Preste atenção nisso. O primeiro grupo é aquele crente que está buscando a santificação e não aceita viver no pecado. Ou seja, quando ele identifica nele alguma fraqueza, algo que distancia ele de Deus, ele já procura se agarrar com o Senhor.
Ele faz uso das disciplinas espirituais, a oração, o jejum, o devocional, a consagração. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele crente que ele quer a santificação. Ele deseja a santificação, mas ele não consegue vencer os seus pecados. A sua alma deseja se aproximar e ser santo, mas ele não tem forças para isso. E vive mergulhado no pecado. O terceiro e o último grupo é aquele crente que, apesar de saber que precisa da santificação, o seu espírito de alguma forma clama pela santificação, ele conscientemente não quer largar o seu pecado. E como Marco fala, eu não quero ser profeta do caos, nem tampouco ser aquele pregador que fala, meus lindos, vocês estão tudo bom, vocês estão tudo bem, vocês não têm nada errado. Não. Possivelmente, gente, a maioria de nós estamos no terceiro grupo. Porque muitas vezes tem coisas que a gente não quer mudar. Tem coisas que a gente não quer abrir mão. Tem atitudes que eu não quero voltar atrás. Tem perdão que eu conscientemente não quero liberar. Eu sei que preciso ser manso, mas eu não aceito ser manso. E é importante falar isso, mas é em toda a área da nossa vida. Algumas profecias no Antigo Testamento cita e se refere ao povo de Israel como um povo de dura cerviz. E a servir essa região aqui do pescoço, ou seja, um povo de pescoço duro. E isso vem de uma metáfora na agricultura, porque é quando o boi ele tem um pescoço duro, então ele não se curva para ser colocado o arreio nele. Isso significa insubordinação, desobediência, né? Eu até brinco que no meu trabalho a gente tem que usar crachá. E um dia desse até esqueci o crachá no carro. E quando eu cheguei, o guarda falou, José, é o crachá. Eu digo, mas tu me conhece, tu sabe meu nome, para que eu preciso usar crachá? Mas toda vez que eu entro no carro, eu já coloco o crachá para eu não esquecer. E eu sempre falo assim, estou colocando meu arreio. Estou colocando meu arreio. E, como eu falei, né, existem esses 3 tipos de crentes. E eu peço que você comece a avaliar a sua vida. A Bíblia fala que o homem deve analisar a si mesmo. E comece a ver em que grupo você se encaixa. E eu preciso fazer agora um terceiro apontamento importante dessa mensagem. Que a santificação, ela não é apenas um ideal de vida, não é uma meta de vida, não é um status, não. A santificação, ela é uma realidade prática na vida de todo cristão. Ou seja, eu, como cristão, que conhecia o Senhor e me rendia a Ele, eu não tenho a opção de querer ou não ser santo. Eu preciso ser santo. Isso é uma realidade de vida, não é uma opção de vida. Não é uma escolha que eu faço, não. É uma realidade de vida. E o foco dessa mensagem, ela é principalmente para o segundo e para o terceiro grupo. Quem for do primeiro pode ir embora, tá? Acabou para vocês aqui. Tá? Vocês já entenderam a coisa, vocês estão lutando pela santificação. Então, né? Brincadeira, gente, todo mundo. Eu creio em Deus que todos nós vamos tirar proveito disso. Lá em Romanos 6, versículo 1 e 2, Paulo fala: que diremos então? Continuamos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. E a expressão aqui no grego para isso, quem fez o curso de Romanos há um tempo atrás, uns meses atrás, vai se lembrar que é o megenoito. Isso foi até questão de prova. E essa expressão quer dizer, de maneira nenhuma, isso não é impensável, isso não tem como se aplicar. Ou seja, continuaremos
no pecado para que a graça aumente, isso não se pensa, isso não se aplica, não se pensa nisso. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui o apóstolo Paulo ele começa a desenvolver uma ideia sobre uma possível compreensão errônea sobre o que ele fala lá em Romanos 5 e 20, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se Deus ele é glorificado ao perdoar pecadores, quanto mais pecado, mais graça. Só que a resposta para isso é um enfático megenoito. Isso não se aplica, isso não faz sentido. O entendimento correto da graça não leva à libertinagem, mas à transformação. E nós poderíamos colocar um quarto grupo de crente nesse meio, só que eu creio, e não é jargão, eu creio que aqui não tem, que é uma vertente de crentes que acredita na hipergraça, que, ou seja, como Jesus já fez a obra completa, como Ele já me perdoou, como meus pecados estão perdoados, então eu posso pecar, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de mudança de vida. Né? Isso é real. Tem muitas igrejas que pregam isso e muitos cristãos que vivem isso. Só que eu creio, do fundo da minha alma, que pelo que a gente vive aqui, pelo que é pregado, pelo que é ensinado nos U-Links, pelo que a gente vê no grupo de estudo nos sábados de manhã, não tem ninguém aqui que pensa dessa forma. Se tem, o Marco ali, o Adrianinho, precisa colocar na salinha e só sair quando a pessoa mudar. Voltando ao texto que eu li, né? Que diremos então? Continuamos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Eu vou focar só na parte B ali, ou na parte B não, no versículo 2, que a chave para que a gente possa entender essa transformação está na expressão morremos para o pecado. Essa morte que Paulo fala aqui, ela não é literal. Nem significa que o crente se torna incapaz de pecar. Pelo contrário, ela se refere a uma mudança radical de posição em relação ao pecado. Ou seja, antes de Cristo, nós estávamos sob o domínio do pecado, sob a escravidão do pecado. E Ele era quem nos regia, Ele era quem nos governava. Agora, através da nossa união com Cristo, através do véu que se rasgou, esse domínio foi quebrado. E dessa forma, o pecado, ele não pode mais reger a minha vida. Porque agora nós pertencemos a um novo senhorio. E não tem escolha. Toda a humanidade está dividida em dois senhorios. Ou ela serve ao pecado, ou ela serve a Deus. Não tem outro meio, não tem uma outra alternativa. E a segunda parte do versículo, como podemos continuar vivendo nele? Aqui Paulo, ele não apenas está dando uma ordem, mas fazendo uma afirmação de uma realidade. Se nós morremos para o pecado, nós não podemos mais viver debaixo do seu governo. Só que isso não significa que nós não vamos mais pecar, mas que nós não podemos viver de forma contínua e ininterrupta no pecado. A nossa relação com o pecado ela tem que ser transformada. Quem verdadeiramente nasceu de novo não pode permanecer indiferente ao pecado. Porque agora, como eu falei, a nossa vida ela é guiada pelo novo Espírito e não mais pelo desejo da carne. Lá em Romanos 6, 11 e 12, Paulo fala: assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Aqui podemos concluir que Paulo não está dizendo para o crente tentar morrer. Presta muita atenção nisso. Ele está falando que não adianta a gente tentar morrer para o pecado, mas da gente reconhecer que isso já aconteceu.
essa nova identidade, ela tem que moldar a nossa maneira de pensar e agir. A partir desse ponto, a gente já pode observar que a transformação da vida cristã, ela não está baseada no esforço humano, mas na renovação da mente. Não adianta, meus irmãos, a gente tentar vencer o pecado pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Isso é impossível, não tem como. O pecado, ele já não define mais a vida do crente, pois agora ele está vivo para Deus. Sua nova existência, ela é caracterizada pela justiça, santidade e comunhão com o Senhor. E esse reconhecimento é fundamental para uma vida verdadeiramente transformada. Apesar do pecado ele ainda estar presente na vida do crente, ele não mais deve nos governar. Antes da conversão, antes da gente ter aceitado a Cristo como nosso Salvador, o pecado ele era nosso mestre. Mas agora ele perdeu essa autoridade. Só que isso não significa que nós estamos automaticamente livres da influência do pecado. Nós precisamos resistir ativamente, diariamente, em todo momento contra ele. E mais uma coisa que a gente pode observar nesse texto que eu li, o termo corpo mortal. Isso destaca a fraqueza da carne que ainda pode ser seduzida pelo pecado. Mesmo que a nossa natureza pecaminosa tenha sido crucificada com Cristo, ela ainda tenta exercer influência sobre nós. E o pecado, ele reina na minha vida, ele reina na nossa vida quando a gente obedece aos desejos da carne. Ou seja, quando a gente cede às suas inclinações. E a nossa luta contra o pecado, ela acaba por revelar um dilema crucial na vida de todo crente. Porque parece que quanto mais eu tento viver longe do pecado, mais eu tenho vontade de pecar. Vocês perderam a empolgação, né? Romanos 7, do 14 ao 17, o apóstolo Paulo fala: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui nesse texto, a palavra carnal, ela indica a fragilidade da natureza humana caída e inclinada ao pecado. Quando o apóstolo diz, vendido como escravo ao pecado, ele está expressando a profunda influência que o pecado ainda exerce sobre aqueles que vivem na carne, tornando impossível obedecer plenamente a Deus por esforço próprio. Aqui também podemos observar esse dilema existencial, quando ele fala que não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O apóstolo ele está descrevendo uma experiência frustrante em quem tenta fazer o bem, mas acaba praticando o mal. Em querer viver longe do pecado, mas acabar cedendo aos seus desejos, às suas vontades, ao seu governo. E esse conflito reflete uma realidade que todo crente deseja agradar a Deus e servir a Ele, mas a sua carne ainda luta contra esse desejo. Dentro de nós, o nosso espírito, ele está desejando servir a Deus, desejando a santidade, mas a nossa carne, ela está caminhando para o lado oposto. E muitas vezes é ela quem está vencendo essa batalha. O pecado, ele nos engana ao fazer parecer que obedecer ao Senhor parece um fardo insuportável. E isso acaba levando muitos crentes à desesperança. Porque parece que é tão difícil ser santo, é tão difícil caminhar com retidão, que é muito mais fácil me largar no pecado.
E isso torna a mente do cristão uma loucura, porque ele não consegue viver nessa realidade. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra também que o pecado ele não é apenas um ato externo, mas uma realidade presente dentro de todo ser humano, que age contra os impulsos espirituais. Aqui nessa passagem que eu li, é revelado a profundidade da depravação humana e a necessidade absoluta da graça de Deus. Por mais que a gente deseje obedecer, a natureza pecaminosa ela continua operando e operando e operando, e parecendo que se torna impossível a santificação. E é óbvio que sem o Espírito Santo, essa santificação ela é de fato impossível. Em Romanos 7, capítulo 18 a 23, Paulo fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descubro essa lei em minha vida: enquanto eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado que atua em meus membros. Nesse texto que eu li, primeiramente a gente pode ver que Paulo ele não está negando que o Espírito Santo habita em nós, mas ele está enfatizando que na sua natureza humana caída, não há a capacidade de obedecer a Deus por conta própria. E eu grifo isso. Não pense que é possível obedecer a Deus por conta própria, pelo próprio esforço, pela própria capacidade. Nós não temos como conseguir isso. Embora tenhamos o desejo de fazer o bem, e esse desejo vem do Espírito Santo que habita em nós, produzindo vida em nós, falta na gente o poder para poder fazer. O apóstolo Paulo reconhece que, por mais que a gente deseje agradar a Deus, a carne ela continua insistindo e nos puxando diariamente para o pecado. E quando o apóstolo fala: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, ele não está se isentando da responsabilidade. Porque a gente pode usar esse texto, e como eu falei, quem segue essa ideia da hipergraça usa isso como desculpa. Como uma desculpa, tá, então se eu não é o que eu não quero fazer, não é o que eu faço, então tá, é o pecado, então eu vou fazer. Só que não. Paulo ele está destacando que há uma força interior dentro da gente, que é o pecado, que age contra a vontade de obedecer a Deus. E ele ainda acrescenta que no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Isso nos mostra que ele não está descrevendo um descrente, alguém que não conhece a Deus, mas alguém regenerado, que ama a Deus, que deseja segui-lo. O verdadeiro crente, ele deseja obedecer. Mesmo aquele do terceiro grupo que eu falei, que ele está no pecado conscientemente e ele deseja continuar no pecado, mas eu tenho convicção que o seu espírito em algum momento está clamando por mudança. Está clamando em algum momento, não é esse caminho, não é isso. E mesmo que conscientemente a pessoa esteja resistindo em viver aquilo. Por fim, lá no versículo 23, Paulo descreve essa luta como um conflito entre as duas leis. Ele fala: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. A lei da mente aqui que Paulo fala
é o desejo de obedecer a Deus, que é gerado pelo Espírito Santo que habita em nós. Enquanto que a lei do pecado representa a força da carne que se opõe a esse desejo. E esse conflito, ele gera uma sensação de cativeiro, onde o crente ele percebe essa incapacidade de vencer o pecado por si mesmo. E aí a gente mergulha em uma loucura da mente, que você sente preso numa situação e que acha que nunca vai sair dela, que nunca vai mudar, que nunca vai conseguir viver uma vida diferente. E talvez a gente até olha para aquela galera que está no primeiro grupo e fala, cara, nunca vou conseguir ser assim. Nunca vou conseguir estar nesse estágio. Porque é isso que o pecado faz. Ele cria essa ideia de cativeiro, de prisão na nossa mente. E a gente não consegue sair dela. E aqui eu faço o quarto e o último apontamento nessa mensagem. A santificação, ela não é automática. Embora a gente tenha um novo coração, um novo desejo de obedecer a Deus, a carne, ela ainda luta contra essa realidade. E a vitória sobre essa batalha, ela não vem da minha força de vontade. Não está baseado no meu braço, no meu esforço, não. Mas ela vem da dependência total da graça de Deus e do poder do Espírito Santo em nós. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Como eu falei, parafraseando Marco, eu não quero ser profeta do caos. E o objetivo dessa mensagem, ela não é gerar em nós uma desesperança, nem uma sensação de fracasso, de que a gente nunca vai mudar, de que nunca vamos conseguir ser libertos. Se essa mensagem ela acabasse aqui, possivelmente seria essa sensação que ia gerar em nós. Mas lá no capítulo 8 de Romanos, nós temos acesso de como pode ocorrer, de como ocorre essa vitória sobre o pecado. Romanos 8, 1 e 2, Paulo fala: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês, livrou a mim, livrou a nós da lei do pecado e da morte. A chave para essa isenção de condenação está na frase: para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a verdade central do Evangelho. A salvação não vem do esforço humano, mas da posição do crente em relação a Cristo. Estar em Cristo significa estar unido com Ele, compartilhando da sua morte e ressurreição. A segurança do crente, ela não está na sua própria capacidade de evitar o pecado, porque a gente não tem. E eu tenho certeza que muitos de nós já tentamos vencer o pecado pelo nosso esforço. Mas a nossa capacidade de vencer o pecado está na obra redentora de Cristo, que garantiu a nossa justificação diante de Deus, que deu o livre acesso ao Santo dos Santos através do véu que se rasgou. Esse versículo que eu li, ele é um dos pilares da segurança da salvação. Muitas vezes, quando nós falhamos na nossa luta contra o pecado, nós podemos nos sentir condenados e indignos diante de Deus. No entanto, a palavra nos afirma, com toda clareza, que não há mais condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Só que isso não significa que nós não vamos mais pecar, mas que os nossos pecados não têm mais poder de nos separar de Deus e de nos condenar eternamente.
Voltando lá atrás, no início dessa mensagem, e meditando mais um pouco sobre o Santíssimo Lugar, nós podemos sim considerar que aquele local, o pecado não habita. Não governa, ele não exerce poder, ele não tem autoridade. Porque ali, no Santo dos Santos, habita a presença perfeita e santa do nosso Deus. Na tradição judaica, o sacerdote ele só podia entrar no Santo dos Santos com sangue de sacrifício, para purificar a ele e o povo pelos pecados. O sangue é o segredo. Alguém tinha que morrer para que o homem pudesse entrar novamente na presença santa de Deus, longe do pecado. E hoje, meus irmãos, e eu espero que vocês estejam no mesmo espírito que eu estou, hoje nós podemos entrar nesse local sem pecado, porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos purificou de todo e qualquer pecado. E o segredo é, se eu quero viver longe do pecado, eu preciso viver 24 horas por dia no Santíssimo Lugar. Eu queria convidar o time de oração aqui para frente, os escalados hoje do YouPray aqui na frente, que ficassem aqui numa fileira. Há uns meses atrás, depois de um dos grupos de estudo, estava eu, o Cauê, o Diego e a Fran conversando ali na frente, e nós falamos sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Falamos sobre perdão, sobre pecado, sobre salvação, sobre santificação. Falamos sobre o arrebatamento, pré e pós-tribulacionismo. Falamos sobre o milênio, sobre o diabo. Falamos sobre Lula versus Bolsonaro. E eu não sei como esse assunto entrou no contexto, mas entrou. Mas uma das coisas que o Cauê falou, aquilo mudou a minha vida e mudou uma compreensão que eu tinha. Ele falou que, em relação à santificação, ele não vê como uma obrigação ou como algo para se receber em troca ou como um dever a ser cumprido. Mas ele falou que vê a santificação como uma oferta a Deus em correspondência ao que ele fez por mim. E aquilo que ele falou mudou a minha vida, porque desde aquele dia que eu oro e eu falo ao Senhor sobre santificação, eu falo que eu quero ser santo para ofertar a minha vida como sacrifício a Ele, santo e agradável. A solução, e eu sei, essa palavra aqui eu brinquei ali que era só para o grupo 2 e 3, mas é para todos. Porque o pecado, ele habita em todos nós. Ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui está livre das armas do pecado. E se a gente olhar para o Santo dos Santos e reconhecer que eu preciso ficar naquele local, eu vou ficar no local que o pecado não habita e não vai ter influência sobre a minha vida. Então, que nessa noite a gente possa tirar um momento de oração. E que vocês possam vir até aqui receber uma oração. Porque nessa realidade do pecado, sem estar inserido com Deus, sem estar agarrado com Deus, sem estar vivendo no Santo dos Santos, a gente não tem como sobreviver. Davi foi um cara que entendeu isso perfeitamente. Eu considero que Davi era do segundo grupo, que ele queria viver livre do pecado, mas ele queria ser santo, mas ele pecava. E Davi fala no Salmo 27 que ele deseja viver na casa do Senhor todos os dias. E ali Davi, ele tinha a compreensão física do espaço, porque era ali que estava o Santo dos Santos, a presença de Deus. Só que hoje, como eu falei,
não é mais um local físico, é em todo lugar. Aonde eu estiver, o Espírito Santo está ali comigo. Por fim, lá em Romanos 26 e 27, fala assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção da mente e do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a sua vontade. Se você quer receber uma oração transformadora, e eu creio nisso, vem aqui na frente. Receba uma oração desses voluntários. Isso é um passo de vida. Se você há tempo, há anos está vivendo uma vida de pecado e não consegue se libertar dela, saiba que por suas forças isso não vai acontecer. Eu creio no mistério que Deus quer fazer, eu creio na graça que Ele quer derramar, eu creio que o Espírito Santo Ele quer transformar vidas nesta noite. Mas você precisa ter esse esforço, você precisa tomar essa decisão. Que a graça do Senhor seja manifestada sobre nós, que o Espírito Santo Ele possa nos encher essa noite e trazer aquela compreensão que eu preciso dEle. Que o Espírito Santo Ele abra a nossa mente e a gente possa entender o quanto é importante e o quanto eu preciso estar no Santo dos Santos. Não tem outro meio, não tem outra solução, não tem outra forma. Só através dessa graça, só através do Espírito Santo é que eu posso, de fato, vencer meus pecados.